Prosseguimos então no estudo do capítulo 20 de Apocalipse. Vamos falar sobre o juízo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, e entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui a nossa tela inicial sobre o juízo final. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Anteriormente nós vimos já alguns julgamentos futuros, ou alguns julgamentos escatológicos. Aqui 7 juízos nas Escrituras, eu não vou ler todo o texto, apenas os títulos de cada um, deixo aqui registrado no vídeo e também na apostila. Juízo contra os pecados dos cristãos na cruz de Cristo, o auto-julgamento dos cristãos por toda a vida, o julgamento de Israel por seus muitos séculos de rebelião, o julgamento dos anjos por causa da rebelião contra Deus, o julgamento das obras dos cristãos, o julgamento das nações que estiverem vivas no segundo advento e o julgamento dos ímpios mortos, que é exatamente esse contexto aqui do juízo do trono branco. O juízo final, o que é e quando se dará? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades, em todos os tempos e lugares. De acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio, depois de este ter enganado mais uma vez as nações. Quem será o juiz? O Pai é o supremo juiz, porém ele confiou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade no céu e na terra. Então, segundo o pastor da referência aqui, para assisti-lo no tribunal, Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada. Jesus, juntamente com sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita aqui na terra, nos dias em que vivemos, de se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor, porque depois será impossível. Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Por meio de Jesus será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz, assentado no trono branco no juízo final. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará, queiram ou não, se prostrarão diante dele os ditadores, governantes, juízes, juristas, políticos, cientistas, militares de todas as patentes, milionários em sua soberba, arrogância e prepotência, e também os pobres, analfabetos e miseráveis, se não tiverem aceitado a Cristo como Salvador. Diz a Bíblia: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Glória a Deus, pois atualmente já temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quem terá de prestar contas ao justo juiz? Vejamos todos que serão julgados. Segundo ele, primeiro serão julgados todos os que, desde Caim, amam e praticam a iniquidade. Estes, se não se arrependerem de seus pecados, vão enfrentar o juízo divino.
Também serão julgados todos os que estiverem vivos naquela ocasião. Todos os salvos que tiverem morrido durante o milênio. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus também terão de comparecer ao julgamento para receber o seu castigo. Também vão prestar contas a Deus todos os falsos profetas, os falsos obreiros e pseudo-pastores, que afastaram as pessoas e as impediram de conhecer o Filho de Deus. Ali estarão também todos os governantes, magistrados, juízes e políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Vivos ou mortos, estes não escaparão do tribunal divino. Vamos aos comentaristas então. A segunda ressurreição e o juízo final. Os ímpios são mortos e os anjos caídos são julgados. Todos os anjos iníquos, demônios e homens são lançados num lago de fogo para sempre. O outro comentário diz que a Bíblia nos ensina a respeito de vários julgamentos, como por exemplo o julgamento entre ovelhas e bodes, o tribunal de Cristo e o tema desta lição, o grande trono branco. Os crentes fiéis ao Senhor Jesus não terão de passar por tal julgamento. Todos os que serão julgados perante o grande trono branco já têm uma sentença e um destino reservados, o inferno. Tal sentença é porque estes rejeitaram a Deus, não se arrependendo de seus pecados. Não adianta viver uma vida de prazeres e deleites longe do Criador e passar toda a eternidade no inferno. Muitos não creem, porém, o dia do juízo final virá e os incrédulos vão receber a sua recompensa. Todas as suas más ações estão sendo registradas nos livros divinos e serão uma a uma reveladas no trono branco. De acordo com a palavra de Deus, este será um dia de ajuste de contas, onde todos os ímpios estarão perante Deus e terão de responder por seus atos. O julgamento se dará diante do trono branco de Deus. Deus ama a todos e deseja que toda a humanidade seja salva, mas para os que não creem, os incrédulos, ele tem uma sentença que já foi declarada por seu Filho. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Vi um grande trono branco, revela o julgamento final dos não redimidos, que ocorrerá no final da era do reino. E o que estava sentado sobre ele fala de ninguém mais que Deus. No entanto, devemos entender que é a pessoa da divindade, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador hoje e amanhã será o juiz, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso significa que um novo céu e uma nova terra estão próximos. Sobre esse grande trono branco, deixar algumas referências aqui. Abraão intercede junto a Deus pelos homens, Gênesis 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Salmo 47, 8. Deus, o Rei da terra, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Atos 17, 30 e 31, julgamento do grande trono branco. Ora, não levou Deus em conta nos tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mais um comentário: fugiram a terra e o céu. Está claro o uso do termo em um sentido figurado aqui em Apocalipse 12, 6 e 16, 20. Se fosse literal, os céus e as ilhas não existiriam nesta época, pois por 2 vezes eles fogem durante a tribulação. Apocalipse 6, 14 e 16, 20 também.
nunca deixarão de existir, porque são eternos. Então vamos às referências bíblicas, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 e do 10 ao 13. O julgamento do grande trono branco e a renovação pelo fogo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Apocalipse 6,14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Essa é uma citação aqui deste comentarista, Apocalipse 6,14. E Apocalipse 12,6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Apocalipse 16:20. Aqui fugiram e não foram achados em sentido figurado? Possivelmente sim. Salmo 78:69. E construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Então aqui fala da eternidade dos céus e da terra. Da mesma forma, Salmo 89, versículo 36, falando da eternidade do sol, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Salmo 104:5, a eternidade da terra, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Vamos agora a Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 e 5, a eternidade da terra e do sol. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Apocalipse 20, versículos 4 e 5, o fim da primeira ressurreição. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos.